Bem, pessoal, bem-vindo à nossa primeira gravação do nosso podcast Na Mesa com Morales. Hoje temos uma ilustre pessoa aqui que eu estou convidando, na verdade, desde o ano passado, quando eu tentei fazer minha primeira gravação, mas hoje, graças a Deus, está dando certo. E vou deixar ela se apresentar, porque o currículo dela é extenso e eu não sei todas as qualificações delas. Algumas eu sei, mas todas não. Então, eu vou deixar ela se apresentar. Muito bem-vinda, viu? Olá, meu nome é Natália Ramos Moreira. Eu estou muito feliz e hoje o que interessa do meu currículo é que eu sou advogada e amiga aqui do meu querido amigo Jonatas Moraes. Então, Natália, hoje te convidei para a gente tratar sobre 2 assuntos, né. O primeiro, que eu sei que tu tem o teu currículo extenso, mas voltado para a prática, né, que é meio que a administração, dentro de um ambiente de escritório de advocacia. Então, eu queria que tu, respondesse umas questões para mim. Então, como que tu conseguiu o teu primeiro impacto, assim, quando tu se viu na função de administrar uma empresa, mas uma empresa que é incomum? Porque nós temos vários tipos de empresa. A comercial, que trabalha com atacado, trabalha com venda de outros produtos, né? Mas a questão do escritório de advocacia em si, ela ensina a gente a fazer uma gestão diferente, né. Como que foi, assim, o teu primeiro impacto com essa questão da tua administração em um escritório? Bem, quando eu comecei na advocacia, 6 meses de advogada, eu entrei em 2012, eu já tive a grata surpresa, né, de entrar no escritório até então Costa e Marques, né, do Sivaldo Costa, do Celso Marques Júnior. E naquela oportunidade eu fui contratada como associada para trabalhar no meu papel de advogada, Sim, né, então até então eu realmente advogava tão somente. Só que como eu fui designada para administrar uma filial que tinha no interior, né, no Jari, lá eu tive que aprender a lidar com esse outro lado do escritório, né, que a gente na faculdade a gente aprende a ser advogado. é, E aprende a ser advogado não, aprende direito, né, verdade. aprende a prática jurídica e não a ser um advogado ou a administração de um escritório. Sim, E aí, nesse primeiro momento, eu tive que aprender muito com os conselhos dos 2, né, do Celso e do Sivaldo, dos advogados do Jari, que eu acabei tendo uma aproximação muito grande na época, ali em 2012, 2013. E dali, do modelo que foi me repassado, né, a gente conseguiu criar o que depois se tornou uma estrutura realmente do escritório lá, aqui em Macapá e nas outras filiais da época. sim. E quando tu passaste a fazer essa administração, né, essa gestão, tu acabasse tendo que ser transferida para Macapá e gerir vou botar assim, A a matriz. matriz do É. escritório, né. E quando tu chegaste lá, tu tiveste que pegar o trabalho de uma outra administradora. E como foi, assim, essa mudança do sistema que tu havia criado, no Laranjal, para adaptar e inserir na matriz? É, na verdade, quando eu vim do Jari para Macapá, né, continuando no mesmo escritório, eu fui, designada como associada, né, e tinha realmente a outra administradora, a doutora Daniele, só que o escritório ele tinha essa política de ter advogados como administradores, Sim. né, administradores do escritório. E uma política que o escritório que eu faço parte e você já fez um dia, ela tem como política, na verdade como filosofia, não tratar o escritório apenas como um escritório, porque o que a Sim, gente vê muito na prática são escritórios de advocacia de família, onde é uma extensão da família, de filhos ou irmãos ou pai, né, sim, casal, e aí transfere como uma extensão da própria família o escritório e trata como família. Ou quando é amigos, ou um advogado individual, trata como uma extensão da própria vida. E lá sim, no escritório, na época Costa e Marques, tinha essa estrutura desde sempre de escritório, do escritório ser uma empresa, sim, né, então a gente cresceu, digamos assim, ali dentro dessa filosofia de que o escritório é uma empresa, tem que ser encarado como uma empresa, e não como uma extensão da nossa vida pessoal
ou da família. Então, tanto que na época, né, tinha políticas que limitavam isso, limitava relações entre as pessoas, os participantes do escritório, limitava a entrada de familiares, que eu achei genial na época e até hoje a gente aplica lá no escritório essa política, porque limita esse tipo de relacionamento e trata realmente o escritório como uma empresa, né. E aí, isso a gente fazia no Jari, quando veio de lá para cá, para Macapá, continuou. E eu acho que se eu posso destacar ali como um elemento, eh, digamos assim, do diferencial do nosso escritório é esse, é tratar o escritório realmente como uma empresa. sim. Isso também eu aprendi, e aí eu trouxe para o meu escritório também, né. Tanto que algumas coisas eu adotei e outras coisas eu mudei, né. Melhorou. É, não melhorou, mas cada escritório tem sua particularidade, né. Então, com essa tua visão que tu acabou notando, porque, foram divididos em setores, né, associados, cada um era responsável por uma função dentro do escritório, porque realmente era uma empresa. E se a gente for observar, o escritório é uma empresa, né. Então, quando tu passaste a ter esse centro, qual foi o maior gargalo que tu notastes, assim, em relação à gestão do escritório? Como resolver uma questão dessa de gargalo? Bem, eu acho que a parte administrativa, para um advogado fazer a parte administrativa, o maior gargalo é realmente a administração. Sim, Porque a gente de formação técnica é jurídica, né. Então, eu tentei exercitar administrações que eu tinha de outras experiências, na sim, igreja, na família, de outros cursos que eu fui fazendo ao longo do tempo de administração. sim. Mas eu acho que o maior gargalo do advogado em administrar o próprio escritório ou uma empresa jurídica que seja, é nessa técnica administrativa, aprender, realmente a parte técnica. Não sei se eu estou fazendo entender. Seria com uma questão também, tanto financeira, É, econômica, é. RH. É porque não é só, juntar várias pessoas brilhantes Sim, ali, boas tecnicamente, botar numa sala e produzir. A sim. gente ouvia muito, por exemplo, do Lucivaldo, que o bom advogado ele não está dentro do escritório, ele está na rua Pois captando ou é. trabalhando. Então, vai além de ser bom técnico. O advogado ele tem a obrigação de ser bom É, tecnicamente, ter um português bem sim, elaborado, né. Então, o que vai além disso é isso, é aprimorar a técnica, a administração dentro do escritório. sim. Por exemplo, na época da pandemia, né, eu já fugindo aqui do assunto, mas, para mim, falar em gargalo, bem essa essa memória de que na época da pandemia, para mim foi um desafio muito grande. Para todos nós, né. É, mas eu digo assim, que, por exemplo, fechou tudo, os prazos da justiça se suspenderam, fechou o tribunal, o contato com os clientes parou, né, foi interrompido de uma certa forma, e aí para o advogado ou para o administrador de um escritório ter que gerir, uma crise que ele não está preparado, é um desafio muito grande, Alta porque tem a parte de pessoal do escritório, né, porque no escritório não é só os advogados, a gente tem advogados que têm contratos diferentes, sim, a gente tem parceiros, a gente tem terceirizados, tem TI, tem pessoal da limpeza, tem secretário, tem seletista, tem estagiários, e aí ter sim. que gerir tudo isso e ainda, eh, De forma trabalhar remota ainda, né. trabalhar a parte técnica e de forma remota foi um desafio muito grande. É, foi sim, eu lembro disso. Então, a gente vê que essa questão do gargalo também, ela não é só uma questão financeira, né, mas também acontece, por exemplo, quando a equipe está desalinhada, né, não está tendo o mesmo padrão de atividade. O que é que a gente pode, como advogado, né, como um gestor, fazer com que essa equipe ela acabe se vinculando e tornando uma pessoa só, né, como se fosse uma pessoa só. O que é que a gente precisa fazer nessa questão de gestão? Ah, tá, entendi. A equipe, ela é a alma do gestor.
na na minha concepção. A sim, equipe ela vai sempre refletir o que o gestor é. Se o gestor, ele é uma pessoa, ele tem um trato impessoal com a equipe, distante, né, não acessível, a equipe vai refletir a mesma coisa. E vai refletir isso para os clientes, vai refletir internamente dentro da equipe. Então, o que eu sempre procurei dentro da administração, né, do escritório, foi limitar ao máximo essa distância. Aproximar ao máximo os gestores, do nosso escritório são 3 gestores, da equipe dos associados, dos estagiários. Aí como faz isso? Reunião, aí dando oportunidade de fala nas mesas de reunião, de decisões. No escritório a gente faz periodicamente, oficinas, onde a gente sim, oportuniza não apenas o advogado ir lá e fazer uma apresentação de um tema, mas também o estagiário, também o seletista, eles têm um tema lá, eles vão estudar, eles batem a cabeça deles e apresentam. E a gente, como associados ou sócios, a gente senta e aprende também ali naquele momento. E o que a na cabeça do estagiário muitas das vezes é um desafio, para a gente é aprendizado. E esse tipo de discussão, de momento, aproxima a equipe. exatamente. Isso daí uma atividade que eu vou implantar também no escritório, né, essa questão de palestras sendo oferecida por eles, né, É até por mim também, que isso eu trouxe de lá e eu já debati com eles numa reunião. E também, pra resolver essa questão de desalinhamento, né, vou botar assim, nós fizemos uma reunião sobre o marketing, e tanto que o escritório acabou, ofertando esse curso de marketing voltado para tema jurídico, e eles todos participaram, né. Isso porque eu sempre bato na tela que eles têm que se autopromover, e a gente sofre uma limitação pelo estatuto da advocacia, né, a gente não pode fazer propaganda, porque senão acaba vinculando, caracterizando como captação de seleção. cliente, né. E a gente tem as redes sociais, né, para fazer. Então, através de divulgação, mas de vídeo informativo, né, ou então contando um caso, né, a gente acaba alcançando, um certo público. Não que se isso seja voltado para captar, né, mas apenas para informar. Ah, a pessoa está passando, por exemplo, aqui a gente atua no direito previdenciário, a pessoa não sabe o que é um BPC, se ela tem direito ao BPC. A pessoa que mora no interior, na área rural, ela não sabe que ela tem direito a aposentar, né. E hoje em dia não precisa mais ter esse requisito de idade, né. Então, essa é uma questão que eu vou adotar aqui. A gente tu falaste que a gente acaba, enquanto acadêmico, a gente tem alguns estudos voltados para o tema jurídico, né, na prática e tal, mas muito voltado pra pesquisa e estudo também dos nossos códigos, né. E o que é que tu acha que está faltando, assim, na cartela de uma faculdade ou universidade, para direcionar, botar esse advogado já pronto para o mercado de trabalho, até porque ele possivelmente vai criar o escritório dele, né. Mas o que é que tu achas que falta, assim, alguma matéria ou então algum direcionamento voltado a um estudo técnico para um acadêmico de direito? É, porque na verdade o curso de direito ele não forma para advocacia, né, ele forma para a carreira jurídica, Isso, né, aí é um leque grande de profissões. Aí vai cada acadêmico trilhar ali o seu caminho. Eu, por isso. exemplo, não me imaginava advogada, hoje eu não me imagino de outra forma. É igual eu. Então é um caminho que na minha opinião, a academia ela tem o trabalho de possibilitar o leque de Sim, conhecimentos. O que muita e aí eu falo da minha experiência, o que eu vejo muito é que as faculdades elas limitam esse acesso a certas profissões sim, ligadas ao direito, com uma digamos, um certo privilégio maior para algumas profissões e para outras não. E sim, aí é onde, né, caberia ali a discussão, né, lá sim. naquela parte de práticas jurídicas, ao invés de ver só a parte do que o juiz faz, do que o servidor faz, do que o advogado faz, Ir nas audiências só para pegar a só ata, para pegar ata, essas né. coisas, mostrar que o advogado faz muito mais do que E isso, faz, porque né. a gente enquanto acadêmico, a gente não tem a noção do que
a gente faz, né, na prática, porque a gente faz o estágio, pela faculdade ou pela universidade, e aí eles falam: "Ah, tu tens que pegar tantas atas, para Tantas horas de tantas audiência. horas de audiência", É. e a gente não aprende, né, a gente vai aprender como, por exemplo, eu aproveitei que na época eu estava na época do estágio, e aí eu fui nas audiências acompanhando vocês, né. Ah, é ver tu já estava lá no Pois escritório. é, eu fui acompanhando vocês. E tanto que quando eu peguei, a minha carteira da OAB e fui fazer a minha primeira audiência, que foi com a doutora Daísa, né, lá na Justiça do Trabalho, depois eu conversei com ela, e aí eu falei para ela que ela tinha, feito parte da minha primeira audiência. E ela até me deu parabéns na época, porque ela disse que eu estava tão seguro, que ela nem notou que era o meu primeiro minha Era a tua primeira vez. primeira vez. Aí eu falei para ela, falei: "Olha, fui esperto, eu já fui acompanhando todo mundo, né, já sabia o que tinha que fazer, então não tinha como errar". Às vezes, o advogado, o estudante, ele vai decidir ser advogado com essas experiências. É, Eu, por exemplo, eu consigo lembrar da vez que eu me vi como advogada, foi numa situação dessa. Eu não tinha, na minha família não tem nenhum advogado, eu não tinha contatos com advogados, com amigos advogados, não fazia parte da minha realidade, né, do meu ciclo. Então era algo distante, era uma profissão distante para eu querer naquele momento. sim, Mas eu tinha um professor que eu admirava muito, né, na academia, e aí eu pedi para ele, eu falei: "Professor, deixa eu te acompanhar no teu escritório, para eu ver como é nas audiências, ver como é que funciona, eu sou Maurício". sim. E aí ele Mas era o Correia? é, É, quem gente não, né. boa, gosto muito dele. Aí eu peguei e falei: "Professor, deixa eu acompanhar o senhor em algumas audiências para eu ter essa noção, né, do se eu quero ser advogado", porque como eu não conheço o advogado, eu não sei do cotidiano, da realidade dele, eu queria me aproximar dessa realidade para Sim, saber se é uma opção para mim. E aí ele abriu as portas do escritório dele, me levou para as audiências, me levava para algumas reuniões, mostrava contratos, como eram feitos. E aí aquele universo foi meses, assim, naquele momento eu me apaixonei sim, por aquele universo de muita instabilidade, mas também de muita aventura, né. sim, Ele falava: "Olha, Natália, tem audiência", e dizia: eu amo ser advogado", porque tem audiência que a gente chega certo de que vai estar tudo certo, que vai ser uma audiência tranquila, a gente vai sair dali em 5 minutos e vira um pandemônio, chama a polícia e aí é uma confusão, e outras audiências que a gente acha que vai ser uma confusão, resolve num é acordo, resolve. verdade. Então, isso era apaixonante, eu vi a paixão dele nos olhos, né, Sim. e aí aquilo me cativou, eu disse: "Não, eu também vou querer viver essa aventura Eu aí". lembro eu lembro também de um episódio do estágio que eu tive, que eu participei de um arrombamento Ó, da onde? pra Qual profissão tu vai pra proteger? penhorar bens, né, do devedor. E aí, não vou estender muito, mas a gente conseguiu. Mas foi emocionante. Foi, teve polícia e tudo. Mas a gente conseguiu. Mas agora mudando de assunto, né, a gente vai entrar no tema da IA. A gente sabe, inclusive, eu lembro que antes da chegada da IA, eu conversava e às vezes o doutor Lucivaldo também conversava comigo, sobre a chegada, da possibilidade da chegada da IA, e que ele pensava que se a gente não se qualificasse, a gente iria praticamente deixar de existir, a profissão ia deixar de existir, né. Estava em risco na época logo quando veio esses comentários, assim, sobre a inteligência artificial. Então, ela chegou, né, chegou para todo mundo e para a advocacia também. Então, a primeiro momento eu queria saber como é que tu enxergastes essa questão da IA na advocacia? Eu acho que a nossa geração é uma geração privilegiada, porque a gente assiste a mudança da realidade, né. Sim, Ó, eu estava assistindo esses dias o Homem Bicentenário, né, que mostrava lá a introdução de robôs dentro da sim. família, e aquilo era algo muito distante, a O gente isto fica hoje. isso, a gente assistia isso, a gente ficava imaginando algo muito distante, e era algo que a gente assistiu ali na nossa juventude, e hoje já existem robôs que fazem trabalhos domésticos. Hoje a gente já vive com a inteligência artificial na nossa mão, a minha filha conversa com o chat 24 horas se Sim, deixar. Então já é uma realidade. E a nossa geração está vivendo isso. Na geração dos meus pais não existia, na geração da minha filha vai ser algo muito comum, e
e a nossa está vendo essa mudança. É, Então, quando eu vi, se aproximar dentro do mundo jurídico, né, dentro do nosso universo, a inteligência artificial, para mim não soou algo ruim sim, ou algo inesperado, era um caminho natural das coisas. E aí, na minha opinião, para o advogado, ele não pode ter medo da inteligência artificial, sim. ele tem que se aliar à inteligência artificial. Eu já botei nome nas minhas, eu já quando eu não chamei chat, eu falo segunda-feira, Eu né, vi, eu vi. fazendo homenagem lá ao Tony Stark. Sim, Ao Robson Crusoe também, né. Então eu mudei o nome da minha para segunda-feira, eu converso com ela, e a gente tem que ter esse alinhamento. Eu vou sim. passando informações, aí tem gente que fala: "Ai meu Deus, mas é assustador". Assustador para quem? Vai ser assustador para quem for resistente, vai ser engolido. É, Advogado que não se atualizar, vai ser engolido pela inteligência artificial, infelizmente, que é algo infreável. Então o sim. que cabe? Se adaptar, conhecer, usar como um instrumento a seu favor. Eu acho que esse é o caminho. Se a gente pensar em algumas profissões que antigamente não existiam e tentaram lutar contra a inteligência artificial ou contra a modernização das suas profissões, foram engolidos Sim. por essas novas profissões, né. A gente vê Uhum. comparando, taxistas com motoristas de De Uber. aplicativo, né. Eu falo motorista de aplicativo porque a Uber não me patrocina. Se a gente for ver, o motorista, o taxista que se adaptou a esses aplicativos, continuou vivendo, né, Sim. se adaptou, entendeu que era uma nova roupagem. Mas a gente vê muitos taxistas desempregados, falidos, porque ficaram resistentes a essa evolução que aconteceu. É, exatamente, também chega da mesma forma. Eu sou um pouco mais antigo, né, tenho um pouco mais de idade, então eu Aham. passei por várias transições. Uma que foi a saída da datilografia, da máquina. Não, não peguei essa época. Nós vimos praticamente o computador chegar, né, então a profissão de datilógrafo se perdeu, né, acabou vindo o quê? O técnico de informática, né, que ele já tem que lidar com toda a estrutura que o software, ele acaba fornecendo para o usuário. Vimos o quê? O celular chegar, porque até então a gente, usava o orelhão, ou então o telefone residencial, e Discado. aí, por incrível que pareça, eu acho que a gente tinha até uma memória mais aguçada antes, porque a gente tinha a lista telemarketing, né, daquela listão lá de todos os telefones do estado todo. Então a gente tinha telefone que a gente gravava, né, e já nem usava mais o livro do listão. Por exemplo, a questão do quando eu comecei, eu usava bastante o Vadimeco. Sempre quando eu tinha uma dúvida, consultava o Vadimeco, né. E isso é uma coisa que hoje em dia eu não faço mais. Eu já vou lá no site do Planalto, ou então vou diretamente no site do STF ou STJ, vejo jurisprudência, súmula, né. No juizado especial, não sei se tu sabe, mas tem o FONAGE, né. Claro que sabe. Mas tem o FONAGE, né, que é como se Do fosse a fórum, súmula, nossa. como se fosse a súmula do juizado, né. E por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe, muito advogado que não sabe sobre essa Eu questão do FONAGE. estagiei no juizado, então Pois eu é, conheço os Fonage. pois é. E a gente teve que trazer essa IA para dentro do escritório, né. Como que foi essa mudança para você e para os seus colegas dentro do seu escritório sobre a adoção da IA? Achei interessante o que você falou sobre essa mudança, né. E se a gente for olhar para o nosso tema aqui, que é a realidade do advogado, a gente vai vendo essa evolução também, né. Tu foi Sim, falando, veio na minha mente. Quando eu comecei a advogar, os processos eram físicos, então sim. a gente saía do fórum com aquela maçaroca de papel, né, Inclusive eu já fui lá no arquivo morto, lá embaixo no era fórum lá. volumes, era um volume a cada 100 páginas, mais um volume, então a gente saía com processos com 3, 4 volumes de dentro do fórum, e fazia audiência e assinava a ata. E aí, passou para os processos eletrônicos. Hoje a gente tem aí o o PJE, PJ. né, a quem ame, a quem odeie, mas ele existe, né, Eu vou dar um spoiler, daqui a pouco ele não vai existir mais. mas hoje ele existe, daqui a pouco ele vai ser É, substituído. Então, a gente vai vendo que essa evolução ela é cada vez mais rápida
e cada vez mais aprimorada. sim, Olha, imagina, antigamente a gente andava com um livro desse tamanho, Vademecum, com livros imensos, sim, hoje não anda mais. Hoje a lei está na internet, a gente consulta, quem vai sim, querer ler, né, vai lá e lê na internet. Então, anda com o celular hoje, para consultar um processo, fazia na agenda lá, amanhã eu tenho que ver tantos processos, ia até o fórum, ia nas secretarias de cada vara, olhava os processos. Hoje a gente consulta os processos no smartphone, né, e tem ali a atualização na hora do que está acontecendo, as audiências hoje são online, né. Então sim. até teve esse distanciamento aí, né, do contato ali das É, pessoas, exatamente. mas ao mesmo tempo facilita, por conta de que a gente faz audiência de casa, o cliente faz da casa dele, na segurança de onde ele A estiver. gente é da época que o Tribunal do Trabalho, ele era igual o mercado. É. Ah, E hoje em dia não, né. eu vou dizer que essa parte eu achava o máximo, Eu eu também. gostava, porque às vezes era a hora que a gente encontrava um amigo, um colega, É, né, era sempre escutava uma fofoca. naquele hall ali esperando ser chamado. Era bacana Mas aí mesmo. essa novidade, digamos assim, né, essa modificação com os anos da tecnologia, ela foi muito favorável para o nosso mundo também, para o Sim, nosso universo jurídico, né, porque além desse desprendimento de papel, hoje tem advogado que ainda é muito preso no papel, até para anotar é num bloco de notas. Hoje sim, a gente usa o celular para fazer tudo isso, é sim, bloco de nota, é estudar, faz uma petição, um dia desses a gente ia aguardando, uma reunião, a gente abriu um processo, fez a petição no próprio celular, protocolou pelo próprio celular. sim, Então hoje, a tecnologia, ela trouxe essa aceleração do nosso serviço, a sim. facilitação do nosso serviço. Então, eu não consigo, aceitar que um advogado seja resistente a isso. Tu achas que com a chegada dessa tecnologia, principalmente com a inteligência artificial, ela vai acabar limitando ou então criando uma certa, vou botar assim, eh, preguiça do advogado, do profissional se especializar? Porque em si não vai ter muito mais motivo, porque a inteligência vai fazer tudo, pelo menos eletronicamente, né, fazer tudo. É, E aí como é que fica essa questão? não, eu acho que aí é onde mora o perigo. É verdade. A inteligência artificial, ela não o medo que era: vai acabar a profissão da advocacia, os advogados vão ser extintos, né. É uma Sim, classe em extinção, porque a inteligência artificial vai substituir o advogado. Eu acredito que isso não vai acontecer, porque a inteligência artificial, ela pode fazer a parte mecânica, mas essa parte mecânica é sim, por nós, por advogados. Eu já Se a gente for pegar o celular e for zapear, a gente vai ver vários conteúdos de advogados assim, displicentes. Pega, faz um prompt lá, coloca uma peça, mas não analisa, não vê direito se a pessoa aí é um advogado meia boca, né, sim. aí é uma pessoa despreparada. Inclusive nós temos já vários casos apresentando, jurisprudências, né, julgados fakes, Errados, que não ou existem. no meio da peça o destaque do prompt lá, isso daí a Sim, gente vai ver. Isso vai ter, porque é uma consequência dessa evolução. sim, Porém, o advogado ele não pode se limitar, isso é uma ferramenta. A inteligência artificial tem que ser encarada como uma ferramenta, não um inimigo do advogado, que está vindo extinguir o advogado, mas também não como um estagiário do advogado, não sim, como um outro advogado, como um escravo do advogado, que o advogado vai lá e joga e a inteligência artificial faz. Não, a inteligência artificial facilita a nossa vida. Hoje, por exemplo, quando comparando essas nossas épocas aí, antes eu estava fazendo uma peça, eu queria jurisprudência, eu tinha que ir numa secretaria e procurar, ou então, já nessa época digitalizada, né, ia lá na aba de jurisprudências do tribunal, e sim, caçava por palavra, e pesquisava, pesquisava. Hoje, nesses sites com aplicação de inteligência artificial, a gente manda o comando, ele faz o filtro das jurisprudências, mas cabe a mim, como advogada, ler a constatar se é jurisprudência e verdadeira, né. ver se é verdadeiro. Porque o que ele faz? A inteligência artificial, ele vai pegar as palavras que eu joguei lá, e Sim, aí ele vai procurar qualquer jurisprudência dentro daquilo. Ele não tem um filtro se a se aquela se
aquelas 3, 4 palavras que eu coloquei ali realmente casa com o que eu estou precisando. E aí a gente vai ver isso que tu falou, Sim, peças com jurisprudências que não tem nada a ver, totalmente descabidas. exatamente. E quais são as ferramentas que vocês estão usando lá? Assim, mais que ou praticamente diariamente, assim? A gente usa para essa parte administrativa do escritório, hoje a gente usa o Mais Jurídico, né, que é um Sim, aplicativo de gestão de escritórios, é um aplicativo pago, que para a nossa realidade hoje é essencial, por conta do número de pessoas que a gente tem no escritório, de sim, processos. Então ele ajuda na gestão, ele tem também essa facilitação lá de IA, né, tá se adaptando a isso. A gente usa o WhatsApp Business, né, para poder gerenciar o atendimento de clientes. sim. E para a parte técnica, a gente usa o Juiz Brasil IA, O que juiz IA, né? Juiz IA, que eu acho muito mais, confiável para o advogado do que o ChatGPT. Não Sim. tem problema eu estar falando os nomes Não, não, tem né? não. Tá, então pronto. Porque o ChatGPT eu acho ele muito, geral. Então, se tu colocar para ele fazer uma avaliação técnica lá, por exemplo, ele não vai ter o mesmo filtro que o juiz IA. Colocou uma jurisprudência. Lá eu já vi várias vezes dar errado a indicação de jurisprudências. Sim. Inclusive com jurisprudências que não existem. Tá lá o texto, aí eu, curiosidade, né, pego aquele número e vou procurar no tribunal que ele está correspondente e não existe, É, simplesmente. Então não é tão confiável quanto o juiz de IA. aqui a gente usa, pelo menos aqui no escritório, é o Peticione aí, né? Não estão me não tô chegando com nenhum contrato, Senão tá nenhum sendo patrocínio, patrocínio. mas eu uso bastante o Peticione aí, uso o Gemini, né? E às vezes o ChatGPT também, né? Mas o meu preferido até agora está sendo o Peticione aí, né? Ah, Porque ele é exclusivamente para isso, né? o juiz. O juiz IA, eu ainda vou avaliar, porque eu fiquei sabendo que tem um jurista aí que está usando. Ah, é? Mas eu não posso falar ou revelar o nome, né? É isso, eu É, não quero entrar com polêmica aqui, logo no esqueci primeiro que eu vídeo. vou ser processado no meu primeiro É, episódio. mas tem nada a ver, todo mundo hoje em dia usa, É. né? Então veio para Não, facilitar. isso, por exemplo, tem muita gente criticando advogados usar, juízes usar, delegados usar. É uma ferramenta. Só Sim, que o advogado, o profissional que estiver usando, tem que saber que o nome ali lá embaixo na assinatura é o dele. Então, ele tem que ler, ele tem que usar aquele documento ali feito, né, ou auxiliado pela IA, como realmente um auxílio e não como um documento final. Tem que ter ele ali também, né, sim. na produção. Falar que nem a ministra Carmen Lúcia falou esses dias, né? O medo não tá. Ela disse, eu não tenho medo da IA, da inteligência artificial, eu tenho medo da desinteligência, né, dos humanos. E é por aí, né? Dessa É, desinteligência por orgânica. isso que eu fiz essa pergunta, É, né? de sair colocando qualquer coisa. Sim, A gente precisa continuar procurando melhorar tecnicamente, procurar se especializar, né, que você falou. Porque aí agora o que pode acontecer é dos advogados não procurarem mais especialização dentro das sim. áreas por conta da IA. Mas como é que ele vai avaliar se aquilo que está sendo entregue pela IA é certo? Se tá Se está técnico, né? Se tá técnico, se está condizente com correto, se aquela se aquele tópico, fundamento, se aquele fundamento, se aquele pedido faz sentido. se tá seguindo a É, legislação, a né? IA vai juntar várias palavras e várias ideias que para ela faz sentido. Sim. Quem vai avaliar se faz sentido ou não é o advogado, é o profissional. Já aconteceu várias vezes de eu fazer e depois olhar e falar: "Não, segunda-feira tá errado esse comando. Olha, não é esse endereçamento". É por isso que ele é assim, tu botou segunda-feira. Vamos dar o melhor dia da semana. É. Olha, eu aproveitando que a gente tá com essa questão da IA, eu estava conversando com a Gemini mais cedo, e ela disse que ela queria te fazer uma pergunta, mas eu vou reiniciar aqui. Vamos lá. Gemini, eu tô com a doutora Natália, apresentando um podcast, e eu gostaria de saber se você gostaria de fazer uma pergunta para ela sobre o impacto da advocacia da inteligência artificial na advocacia brasileira. Quais são os maiores desafios éticos que a inteligência artificial traz para a advocacia brasileira hoje?
Olha, tá vendo como a bicha é inteligente? Olha, eu acho, Gemini. Não, obrigado. Obrigada, Gemini. Olha, eu acho que o maior impacto ético é esse, é transferir a autoria da produção em si para a inteligência artificial. É porque como eu falei, deixa eu só pegar minha água aqui, muito obrigada, Felipe. Eu acho que o que é mais difícil aí nesse momento é isso, é a transferência da autoria. É o advogado ele ter consciência de que ele ainda é o autor daquela peça. Sim, Uma coisa é eu usar a inteligência artificial para me auxiliar num estudo de caso, numa pesquisa, numa avaliação técnica, muitas das vezes de um caso. Outra coisa é eu transferir para ele essa responsabilidade. sim. Ou usar dessa inteligência artificial para manipular processos, como a gente já viu, não sei se é, Já né? Advogados fazendo comandos no meio dos foi processos. um contra-prompt, Isso, é um é oculto. contraponto que já está conhecido aí nacionalmente. Isso daí fere muito, não só uma ética profissional, né, Sim, mas torna essa relação do humano com o artificial, com a inteligência artificial, uma relação que vai ficar, balançada, né, vai sim, ficar, temerosa para as pessoas usarem, que não é sim, o correto, é usar realmente como um instrumento e não sim. como algo, que eu vou transferir para ela a responsabilidade. É, e para finalizar, queria que você deixasse algumas considerações e conselhos para o gestor, para o acadêmico e para o recém-advogado que pretende também, né, montar o seu escritório, porque logo quando a gente monta, né, por exemplo, a gente monta o nosso escritório, a gente vai lidar com uma outra realidade, não só a de peticionar peça, fazer audiência, mas com todo um organismo que a gente acaba montando, né. Então, queria que você deixasse as suas últimas palavras, né, As últimas e palavras, amém. Ah, brincadeira. considerações, né, Ah, e de antemão já queria agradecer, tá, o aceite do convite, e eu acredito que foi um tema bem debatido, bem explicado, e a palavra está contigo. poxa, dizer que é um prazer muito grande, Jonathan. Uma honra, eu me senti muito honrada desde o ano passado, quando esse convite surgiu, de tê-lo, né, como um colega de trabalho, de ouvir o desenvolvimento, ouvir ele crescer profissionalmente, ele se apaixonar por essa profissão que desde sempre ele defende, e ver Exatamente. ele se consolidando no mercado é muito bom, né. Então, dizer que eu continuo te dando votos de sucesso, né, espero que o canal que eu tenha sido pé de coelho traga muita sorte para que venham outros episódios aí, eu também vou continuar curtindo e comentando e Já compartilhando e te deixa o like aí, ó. seguindo, para tentar, né, cada vez mais movimentar, porque isso é importante, como a gente, já tem falado anteriormente, né, o advogado ele não tem que se limitar ao universo do escritório, e é um ser que tem influência na sociedade, então ele precisa ser ouvido, ele precisa ter o local de fala, ele precisa, se sentir seguro para falar onde ele está, né. Sim. Então eu acho isso brilhante, quando eu vi a ideia do podcast eu achei o máximo, né, eu falei: "Nossa, só o Jonathan tem essa coragem de dar esse Hum, passo tão legal". Então, fiquei muito feliz com o convite, faço votos de muito sucesso para ti, para o escritório, para o canal. E assim, falando para o advogado ou para quem pretende ser advogado, a advocacia ela é ela não é apenas uma profissão, ela é desafiadora, ela é um chamado, digamos é assim, né. verdade. Só quem é advogado ou quem se permite viver essa experiência, pode entender o que eu estou falando. É algo que a gente vive, é uma coisa louca, né, mas é É, é algo apaixonante, desafiador. A gente, conseguir, a confiança de alguém, lutar pelo direito de outra pessoa e, no fim, conseguir demonstrar que aquilo ali fez sentido, que a gente conseguiu. Isso é algo que os honorários não vão é pagar, né. verdade. Contar com a confiança de alguém, isso é muito importante. Então, eu acho que a pessoa que prova a advocacia, dificilmente ela retrocede, porque ela
vai, a não ser que tenha sido uma experiência tenebrosa. Mas a ideia é sempre ir além. E quanto ao tratar de escritório, você que pretende ou que já tem um escritório, trate seu escritório como uma outra pessoa, não uma extensão de você. Trate como uma pessoa jurídica. Um escritório é uma empresa que precisa dar certo, uma empresa que tem que bancar você e as pessoas que dependem do seu escritório. Então, Exatamente. de no momento que o advogado ele trata o escritório assim, ele vai ter uma responsabilidade maior, ele vai ter um comprometimento maior, porque ele não está levando apenas o nome dele, ele está levando o nome de outra pessoa, Sim, né, então isso é muito importante. O trato com a equipe sempre vai ser importante, sempre ser afinado. O escritório de advocacia não é um lugar de vaidade, é um lugar de compartilhamento. Então, se para o meu associado, se ele está se destacando, ele está crescendo, ele está desenvolvendo, se desenvolvendo, aparecendo, eu estou apresentando aparecendo resultado. também. Eu estou, né, eu estou Sim, crescendo também como sócia, como dona do escritório onde ele trabalha. Então, a gente vê muito isso aqui, aqui em Macapá ainda tem muito disso, de escritórios que tentam tolir associados com medo da concorrência, com medo, isso é uma bobagem, porque no momento que aquela pessoa cresce, ela cresceu através do que ela aprendeu comigo também, né. exatamente. Então isso também para mim é um ganho. Então eu não vejo problema com isso, eu acho que tem que ser incentivado, né, a gente vive em um mundo onde os advogados muitas das vezes são odiados, né, pelas suas práticas. Odiado até precisar. É, até bater um oficial de justiça na tua porta. É, Então, por que não ser aquele que vai levantar um próximo advogado? Se eu sim, consigo ser um bom exemplo como advogada para uma outra menina que está lá sonhando em ser advogada um dia, eu vou ser. E eu posso facilitar esse caminho para ela, eu vou facilitar, porque eu não vou estar aqui para sempre. Então, que venham exatamente. outras Natálias, que venham outros Jonatas, como a gente também é reflexo de pessoas que vieram antes da gente, Com certeza. né. Hoje, sobre fazendo as minhas considerações, né, eu quero aqui agradecer, né, você o convite, a estrutura que está belíssima, mas agradecer a todas essas pessoas que fizeram da minha carreira, esse caminho até aqui, Sim, né. Eu tenho 2 sócios, eu não sou só a Natália Ramos Moreira, né, eu sou a Natália, que é sócia do Lucivaldo e da Cleide Siqueira, do Lucivaldo Costa, né. Hoje, como eu falei lá no início, o escritório era Costa e Marques, né. era. Eu era associada, hoje eu sou sócia do escritório. Hoje o escritório carrega o meu nome, hoje é Sim, Costa Ramos Siqueira, eu tenho 2 sócios que me ladeiam, que é o Lucivaldo e a Cleide. E com a gente tem a Denise Tavares, a nossa associada, nós temos as nossas estagiárias, nós temos a Linha ali nos resguardando de todo o mal, nos ajudando. Então, hoje eu carrego comigo uma equipe que me acolheu há anos atrás. Eu já estou tentando fazer a conta, eu nem me lembro mais, mas vai 2012 para cá. Eu sou das humanas, não sou das exatas. Mas a gente cresceu juntos e ao longo desses anos, ver pessoas que passaram pelo nosso escritório com outros escritórios nos deixa muito felizes, dentro do poder judiciário nos deixa muito felizes, porque a gente vê que ali foi um celeiro de bons profissionais, né. sim, Como eu falei, assim como a gente é reflexo para eles, a gente também foi reflexo de alguém, né. A gente também refletiu a imagem de alguém, né, e isso é muito legal. Chegar hoje nesse momento da minha vida e ter orgulho da profissão que eu tenho. e tem que ter mesmo, porque tem outra pessoa se É, espelhando em você, tá né. ali de olho. Bem, pessoal, a gente vai encerrar. Eh, Gostaria já de agradecer aqui ao Lucas, que está operando o sistema. Muito obrigado, Lucas. Também com a contribuição aqui do doutor Filipe, e ele gentilmente se dispôs em me auxiliar aqui também, está por trás dos bastidores aqui, atrás das câmeras. E é isso, pessoal. Você esteve agora na mesa com Morales e seja muito bem-vindo. Até mais. Tchau.